Você vai ouvir agora o devocional diário do canal Palavras de Vida Eterna. Texto base de hoje, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 22 e 23. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito comum, ou deveria ser, no meio protestante mais ortodoxo, a grande máxima de que você tem que ter certeza da sua salvação, ou o crente verdadeiro nunca perderá a salvação. Para todo crente que tem em sua igreja uma comunidade focada na palavra e numa doutrina ortodoxa, essas verdades são bem latentes. Para igrejas não tão apegadas à palavra e ao ensino mais ortodoxo, isso pode ser um pouco desafiador. De uma maneira ou de outra, não podemos negar o texto. Independente do contexto em que você está inserido, ou sabendo, ou tendo que aceitar que a salvação não pode ser perdida, essa pergunta deve ocorrer em sua cabeça. De que maneira eu posso ter certeza que eu fui genuinamente transformado e sou salvo? E é uma pergunta válida. A própria Bíblia, pela graça de Deus, nos ajuda a entender. A marca principal de um verdadeiro cristão é a mudança de vida. Paulo disse que quando Deus se achegou a nós, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, mortos não podem se achegar a Deus. Que andávamos segundo a carne e dos pensamentos, éramos filhos da ira, como todas as outras pessoas. Efésios, capítulo 2. Deus nos dá vida, através da obra redentiva de Cristo na cruz e da ação do Espírito Santo. Agora, capacitados por Ele para crer, podemos nos arrepender dos nossos pecados. Na prática, nos arrepender dos nossos pecados é como se estivéssemos mudando de direção, desviando nosso caminho da vida pecaminosa que tínhamos anteriormente, que nos era prazerosa e proveitosa, para uma vida de retidão e de afastamento do pecado. E isso acontece pela ação transformadora do Espírito Santo, que nos santifica e purifica à medida que aprendemos mais do Senhor e caminhamos com Ele. Portanto, como somos capacitados para tal, Deus nos comanda a nos abster da aparência do mal, buscando em oração, em renúncia dos prazeres da carne e dos pensamentos, na comunhão com nossos irmãos e no aprender da sua palavra. Ao mesmo tempo que, no versículo seguinte, sua palavra nos ensina que é Ele mesmo quem nos santifica, corpo e alma e espírito. A pergunta, portanto, é respondida com o nosso testemunho na terra. O pecado é algo cada vez mais raro em nossas vidas? Quando pecamos, isso nos leva a grande arrependimento e desejo por mudança de comportamento e de vida? Nos desviamos do caminho largo que andávamos e nos direcionamos para o caminho estreito? Cremos, sobretudo, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de nossas vidas? Se a resposta para todas essas perguntas forem sim, temos uma boa evidência da ação eficaz do Senhor nas nossas vidas, pois é isso que Deus espera de nós enquanto ainda no corpo da corrupção, a mudança contínua, mediante a sua obra de santificação, mesmo que com tropeços e percalços, nos transformando cada vez mais no exemplo do varão perfeito, que é Cristo. Oremos. Pai, grande mistério é a relação da sua soberania e da nossa responsabilidade. Com nosso sistema de pensamento binário, ou um ou outro, temos dificuldade de entender logicamente como o Senhor pode nos cobrar a abstenção do mal pela nossa santificação, nos tornando responsáveis por ela, ao mesmo tempo que no versículo seguinte, sua palavra nos diga que é o Senhor quem opera tal santificação. Pai, mesmo sem entender pela lógica humana, por sermos seus servos, nós aceitamos a sua palavra e te damos graças por nos ter escolhido, se relacionado conosco e nos tirado do lamaçal de pecado em que outrora vivíamos. Obrigado pelo dom da vida, pela nossa comunhão em Cristo. Te agradecemos no nome do próprio Cristo. Amém. Amém.
Obrigado por nos ouvir até aqui. Que o Santo Espírito de Deus conduza o seu dia.